Antena 1 Notícias. Bom dia! A Agência Espacial Chinesa divulgou nesta semana imagens inéditas de Marte. As fotos da sonda Tianwen-1 cobrem toda a superfície do planeta e incluem imagens do Polo Sul, onde ficam concentrados parte dos recursos hídricos de Marte. Segundo a Reuters, para conseguir as capturas, a sonda teve que dar uma volta em Marte mais de 1.300 vezes desde o ano passado, segundo a mídia estatal chinesa. A sonda chegou ao planeta em fevereiro do ano passado, na primeira missão do país em Marte. A missão deixou um robô na superfície marciana enquanto um orbitador examinava o planeta do espaço. As imagens divulgadas incluem fotografias de um desfiladeiro de 4.000 quilômetros e crateras de impacto no Planalto no Norte, conhecidas como Arábia Terra. Além disso, a Tianwen-1 também enviou imagens de alta resolução de um grande vulcão de 18 mil metros detectado pela NASA há mais de 50 anos. No começo do mês de junho, a China lançou com sucesso a terceira missão tripulada para a nova estação espacial chinesa, enviando 3 astronautas que continuam o trabalho de construção do módulo central ao longo de 6 meses. De acordo com o planejamento da Agência Espacial Tripulada da China, 6 missões espaciais foram programadas antes do final deste ano, incluindo outra missão tripulada, 2 módulos de laboratório e 2 missões de carga. Quando a construção estiver concluída, a estação espacial Tiangong deverá durar 15 anos. A missão Changzhou 13, iniciada no ano passado, foi considerada um importante passo para o programa espacial do país, que está se tornando um dos mais avançados do mundo. O programa espacial da China foi criado apenas no início dos anos 70, mas os problemas com a Revolução Cultural interromperam os projetos do país e os trabalhos foram adiados até o início dos anos 1990. Desde então, o governo vem investindo bilhões de dólares e os resultados começam a se tornar evidentes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Senado aprova a PEC que amplia benefícios sociais às vésperas da eleição. PGR afirma que estados foram omissos sobre ICMS. Governo cria programas para direitos humanos de policiais. O Senado aprovou na quinta-feira a proposta de emenda constitucional que reajusta programas sociais e cria benefícios para caminhoneiros e taxistas. A PEC dos combustíveis ainda precisa passar pela Câmara. A proposta prevê reajuste de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil, aumento de 53 para 120 do Vale Gás, criação do auxílio caminhoneiro de R$ 1.000 e criação de um auxílio para taxistas com custo de R$ 2 bilhões. As medidas devem valer até o final deste ano. O pacote total vai criar auxílios ao custo de R$ 41.250.000.000. O texto prevê o reconhecimento do estado de emergência no país. A Procuradoria-Geral da República afirmou em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal que houve omissão dos estados e do Distrito Federal para regulamentarem a tributação do ICMS sobre combustíveis. Além disso, pediu um prazo de 30 dias para que os entes federativos regulamentem a alíquota do imposto. A manifestação do Procurador-Geral Augusto Aras foi protocolada em uma ação na Corte apresentada pelo governo contra um convênio do CONFAS, que regulamentou a alíquota do diesel. O ato dos estados foi derrubado pelo relator da ação, ministro André Mendonça. Ainda sobre esse assunto, o Colégio Nacional de Procuradores entrou com um pedido ao ministro Gilmar Mendes de suspensão da liminar concedida por Mendonça, que considerou os combustíveis bens essenciais e limitou a cobrança do imposto. O governo federal publicou um decreto que cria um programa que defende os direitos humanos de policiais. O Pra Viver ficará a cargo dos Ministérios da Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos. Não há ainda mais detalhes sobre a medida. Além disso, o Planalto também alterou um projeto focado na qualidade de vida dos profissionais da segurança pública. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias com os destaques da saúde. O número de casos de varíola dos macacos no Brasil chegou a 22 e no mundo já são mais de 3.400 casos e uma morte confirmada. O Brasil ainda tem 28 casos que estão sendo investigados.
Segundo o mais recente boletim da Organização Mundial da Saúde, desde 17 de junho, pouco mais de 1.300 novos diagnósticos foram relatados à agência. A monkeypox não é considerada uma emergência de saúde global. Um levantamento da Controladoria Geral da União identificou que o Ministério da Saúde perdeu mais de 104 milhões de reais em medicamentos, vacinas, testes e outros insumos no primeiro semestre de 2021. O documento se tornou público nesta semana. A auditoria identificou 38 situações que representam problemas ou falhas de controle. Ainda segundo o relatório, entre outubro de 2016 e junho de 2021, as perdas do Ministério passaram de 230 milhões de reais. Economia. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, encerrou o mês de junho na quinta-feira com um desempenho negativo de 11,5%. É o pior desempenho desde março de 2020, quando teve início a pandemia de Covid-19. Na quinta-feira, o índice caiu 1,08% a 98.541 pontos. Já o dólar comercial fechou o último dia do mês em alta de 0,81%, cotado a R$ 5,235, e fechou junho com alta acumulada de mais de 10%. Meio ambiente. Em decisão que representa uma derrota para o presidente Joe Biden, a Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora, emitiu uma sentença que limita os planos dos democratas para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia. Na prática, a decisão torna inviável boa parte dos projetos de redução do aquecimento global do atual presidente do país. Nos últimos dias, magistrados conservadores cassaram direito ao aborto e ampliaram acesso às armas e à liberdade religiosa de funcionários do governo. Cinema. O cineasta norte-americano Woody Allen afirmou em entrevista nesta semana que vai dirigir um novo filme em Paris, sem dar mais detalhes, e que este pode ser o último de sua carreira. O diretor de 86 anos, que enfrenta a acusação de abuso sexual feita por sua filha, falou em uma conversa com o colega Alec Baldwin sobre sua carreira e o livro Zero Gravity. Desde as alegações de má conduta sexual, celebridades e executivos de Hollywood se afastaram de Allen, principalmente após o movimento Me Too contra o assédio sexual e a agressão sexual iniciado em 2017. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 1º de julho. Os jornais franceses de hoje destacam a greve nos aeroportos de Paris e a crise no transporte aéreo europeu. De acordo com as agências de notícias, o setor tem dificuldades para se reorganizar após ter sido um dos mais atingidos pela pandemia, o que deve resultar em dificuldades para os passageiros durante as férias de verão no hemisfério norte, que começam neste fim de semana. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.